Então, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 23 de outubro de 2022, uma semana antes do segundo turno das eleições presidenciais, né? Ou seja, no dia 30 de outubro de 2022. Ele vai entrar no canal no dia 29 de outubro. Na última semana, nos últimos dias, a pergunta que eu mais escuto das pessoas que eu atendo, das pessoas com as quais eu converso, é: mas como é que pode que, mesmo sabendo de tudo que a gente sabe, vendo o que a gente vê e pintou o clima, pintando climas e coisas e absurdos e coisas sendo ditas, que ele continue com tanta gente votando nele, que ele continue se aproximando do Lula, o Bolsonaro, né? E como é que dá para explicar isso causando muita angústia nas pessoas, né? Eu não sei qual vai ser o resultado da eleição amanhã, realmente não sei. Mas o que eu sei é que a gente vai lidar com uma fratura, né? Uma fratura, porque na melhor das hipóteses não vai ser bom nesse sentido, né? Qualquer que seja a melhor das hipóteses para você que está ouvindo isso, enfim, não interessa muito, mas a gente está lidando com uma quebra, assim, de percepção de realidade mesmo para as pessoas. O que as pessoas veem, como é que elas podem estar vendo aquilo que eu não estou vendo, que eu estou vendo que elas não estão vendo, como é que é possível, né? Uma espécie de sensação de cisão, né? De diferença muito séria da experiência da realidade. E tem várias maneiras de pensar sobre isso. Hoje a gente vai pensar aqui de um jeito, né? Acho que muita gente, vou botar o índice aqui, muita gente já pensou sobre isso, já falou sobre isso. Hoje eu vou elaborar alguns conceitos que acho que podem ajudar vocês a compreender, a tentar compreender essa situação que a gente vive, essa situação de estranhamento, de como é que não faz sentido que a gente esteja vendo a mesma coisa e que cada um esteja reagindo a essa realidade de uma maneira tão distinta. É muito esquisito, né? Então, que causa muita raiva nas pessoas, raiva dos outros e tal. E por que isso acontece assim? A gente vai tentar compreender e propor uma saída para isso, porque a gente vai ter que operar ao longo dos próximos pelo menos 4 anos, né? Qualquer que seja o resultado das eleições. A gente vai ter que construir campos de conexão das realidades. De alguma forma a gente vai ter que fazer isso. E eu vou explicar como que eu acho que isso é possível ser feito, né? A partir de agora. A partir desse momento, de amanhã, qualquer que seja o resultado, enfim, do que a gente pode esperar. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria dizer assim, tem um elemento muito objetivo, antes de tratar das questões subjetivas, tem um elemento muito objetivo dessa história, que é: cada pessoa recebe um Bolsonaro, né? Cada pessoa, dependendo do grupo no qual você está, do tipo de conteúdo que você consome, dos clusters, das bolhas e tal, você vai receber um tipo de informação. Isso é absolutamente concreto, isso é material, né? Eu vou botar um vídeo aí embaixo de um canal que chama Normose, se não me engano, que alguém me indicou no meu outro vídeo sobre política, que também está embaixo, a referência, como é que o afeto explica seu voto. Esse vídeo de hoje é uma decorrência daquele, de alguma forma. A gente vai tratar de outras coisas aqui, mas, enfim, se você quiser ver esse lá, tá lá embaixo também. Mas então me indicaram esse canal, e eu fui assistir esse vídeo, que é assustador, mas também legal, assim, para pensar que esse mecanismo de quebra da informação, né? Então você envia um Bolsonaro para cada grupo diferente. Então, nesse sentido, já que ele não tem muita preocupação de dizer uma coisa ou outra coisa, de dizer, redizer, dizer, né? Não tem uma questão, assim, de fato, uma conexão ideológica dada, organizada, assim. Tanto é que ele pode ser católico, ou ser evangélico, ou ser contra, a favor do aborto, ou mudar de coisa, enfim, não importa muito, é mais ou menos organizado por um projeto de poder. E aí a gente então vai enviando essas informações para quem precisa ouvir do jeito que precisa ouvir. E assim a gente vai construindo um processo de identificação muito intenso, e isso sim tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. A identificação, a noção de identidade, né? De acolhimento, de pertencimento ao grupo. Beleza, mas então se você quiser ver esse vídeo aí embaixo, você vai talvez entender que as pessoas simplesmente não saibam do que você sabe, né? Elas talvez não saibam do que você sabe, concretamente falando. Mas e se elas sabem? A pergunta de hoje é: mas e se elas sabem? Mas e se elas então recebem isso? Eu mostro para elas, eu mostro ali, olha ele falando isso. E ela diz: não, isso é besteira, não, isso aí tá brincando, não, isso não é real. Por que isso acontece, né? Como é que explica esse movimento? Por exemplo, a história do Pintou o Clima, né? Que virou uma questão nos últimos tempos, dos milhares de absurdos que ele já falou, mas como é que pode que você escute isso? Eu li um lambe-lambe outro dia, que é assim: bom, um senhor de 67 anos diz que pintou um clima com a sua filha de 14 anos. O que você faz? A, denuncia ele. B, vota nele para presidente. Né? Então, aí a gente vai tentar justificar: não, mas ele é assim, ele fala assado e tal. Aí aparece a Michelle Bolsonaro, que é aquela figura lá,
e que a gente, enfim, não vou nem entrar nesse aspecto da questão aí da história, mas o que é isso dessa espécie de limpeza que a gente faz dos conteúdos para só receber o que a gente precisa receber? A gente tem esse conceito assim na psicanálise, que é bem legal, que chama negação, né? A gente nega os conteúdos que são desagradáveis para a gente. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Agora falando de psicanálise, especialmente pensando em psicanálise, né? Pensa só, você tem um pai ou uma mãe, né? Ou uma namorada, um namorado e tal. E aí tem coisas horríveis que essa pessoa faz. Só que você precisa muito daquele vínculo, né? Você precisa muito daquela relação, você depende daquela relação. Então o que você faz é que você vai tirando esses conteúdos da frente, né? Você vai tentando não ver isso. Quantas vezes você já passou por isso, né? Em situações muito diversas. Nas relações amorosas é muito comum, a pessoa vai lá, ela te relata um negócio absurdo, aí você fala pra ela, cara, essa pessoa tá te maltratando e tal e tal. E ela diz que não, mas é assim, mas e tal, mas na verdade eu também fiz uma coisa e tal. Ou então o pai, né? Um pai violento, um pai abusivo, né? Uma mãe violenta, enfim. Quantas vezes a gente já ouviu as histórias de abuso nas famílias que são simplesmente silenciadas porque é muito, muito ameaçador, dá muito trabalho, é muito difícil de fato. É muito duro, realmente muito duro, desfazer aquela figura do pai, denunciar o pai, por exemplo, né? Isso passa por muitos níveis, machismo, patriarcado, toda essa história toda que a gente sabe, mas passa também necessariamente por uma coisa assim que eu dependo daquele para tentar diminuir o meu desamparo, né? E aí a gente entra na neuropsicanálise, que a gente trabalha aqui, né? A gente tem uma necessidade afetiva muito intensa de acolhimento, de amparo, de proteção também, né? Dentro dos nossos afetos fundamentais. Se você quiser aprender mais sobre isso, olhar, os vídeos estão aí embaixo sobre os 7 afetos fundamentais, que são as coisas com as quais a gente trabalha aqui. Mas então, uma dessas necessidades muito fundamentais, muito mesmo, é a necessidade de vínculo, né? São os campos de vínculo. E aí a gente fala de identidade, né? Então, essa relação com esse pai, com essa mãe, constitui a nossa identidade, o nosso lugar no mundo. E a gente depende disso, a gente não pode prescindir disso, a gente não pode viver sem um lugar no mundo, sem um grupo de acolhimento, um grupo de construção de identidade, um grupo que te proteja nesse mundo que é um mundo de desamparo, né? Como a gente falou nesse vídeo sobre política. O desamparo do campo social, o desamparo do campo simbólico, vários desamparos fazem a gente tentar se agarrar a uma noção de identidade. À medida que a gente está identificado com isso, a gente faz de tudo para limpar aquilo que apontaria a desconstrução dessa figura, porque a desconstrução dessa figura é o mais arriscado que pode existir, né? É concretamente o mais arriscado que pode existir, então a gente faz esses campos de negação, né? De não olhar, não ver aquilo, né? Isso é uma perspectiva dentro da lógica da psicanálise, que dá para entender bastante bem, eu acho, já esse movimento que acontece, né, de não querer ver, né? Bom, e aí passando agora para os campos da neurociência, a gente vai tratar de um assunto específico que é a inferência ativa, né? É um conceito que eu já elaborei, os vídeos estão aí embaixo também se quiser olhar. É um conceito específico, bem assim, importante da neurociência computacional, especialmente, mas a ideia, vou resumir bastante, se você quiser olhar, se aprofundar nisso, os vídeos estão aí embaixo, mas a ideia fundamental é de que a gente tem um cérebro que não recebe a realidade, a gente tem um cérebro que prevê a realidade de acordo com as necessidades dele, né? Isso chama cérebro preditivo, né? Isso não está só na inferência ativa, isso é um conceito muito geral. O nosso cérebro, você não está vendo, recebendo essa realidade agora, né? Você está prevendo, né? 90% dos inputs que estão acontecendo no seu cérebro agora são de memória e não de sensorialidade, por exemplo. Mas, bom, então a gente prevê a realidade, a gente nesse sentido molda a realidade a partir da nossa previsão daquilo que a gente precisa que ela seja. E só quando a gente tem um erro muito grande dessa previsão é que a gente, de fato, recebe essa realidade e a gente computa ela de novo. A gente fala, uau, saiu da previsão. E essa previsão que a gente está tentando confirmar na realidade, a gente poderia chamar isso do viés da confirmação, que também tem uma galera que estuda, mas é mais radical que isso um pouco assim. Essa previsão que a gente está tentando confirmar tem a ver com as nossas necessidades fundamentais. Então eu preciso que a realidade se comporte dentro das minhas necessidades homeostáticas. Homeostase, zonas de equilíbrio. Eu preciso confirmar na realidade as minhas zonas de equilíbrio. Eu preciso confirmar a ideia de que tem oxigênio aqui, por exemplo. Senão, eu estou num problema muito sério. E enquanto tiver oxigênio, eu não penso sobre isso. Eu só penso quando faltar oxigênio, né? Então, eu estou olhando para a realidade sem pensar nela, a não ser que ela tenha um erro de previsão muito intenso. Isso é a ideia do cérebro preditivo, tá bom? Aí a gente chega na noção de inferência ativa. Inferência é isso, de inferir a realidade nesse sentido. A ativa, a parte do ativa, quer dizer que
eu preciso diminuir a diferença entre o que eu espero aqui dentro, que eu preciso que a realidade, como ela se comporte, né? Ou seja, que ela garanta a minha sobrevivência, né? Então, a minha hipótese fundamental, as minhas hipóteses têm a ver com a minha sobrevivência, né? Então, eu preciso que a realidade se comporte assim, né? Então, eu vou inferir isso sobre ela. E a parte do ativa quer dizer assim, se ela não se comporta assim, eu vou ter que fazer alguma coisa para corrigir essa distância, corrigir esse erro de previsão entre o que eu preciso e o que se apresenta. Isso é um erro de previsão, é a distância entre o que eu preciso que seja a realidade, veja, para que eu sobreviva, para que eu fique bem, e o que se apresenta. Isso é o erro de previsão. Agora, isso é muito importante. Tem 2 jeitos de corrigir os erros de previsão. Um é revisando a hipótese, então eu posso revisar isso aqui e falar, não, mas na verdade, então a realidade não se comporta assim. E aí eu aproximo o meu modelo da realidade. A outra maneira é tentar fazer alguma coisa na realidade que aproxime esses dados que estão entrando da sua previsão. Então, ou você muda a previsão, ou você muda os dados, você altera os dados, tá? Quando a gente está falando de previsões básicas, previsões homeostáticas básicas, por exemplo, nossa temperatura, fome, coisas assim, a gente não pode revisar essas hipóteses. Eu não posso dizer que eu posso estar com 45 graus de temperatura, porque não dá para fazer isso, porque eu morro fazendo isso. Então, eu tenho que dar um jeito de, na realidade, buscar um jeito de adequar esse erro de previsão. Então, se está muito quente, eu ligo o ar-condicionado. Se está muito frio, eu ponho um casaco. Eu tenho que fazer algo na realidade para adequar, para aproximar a minha previsão, que é a minha necessidade homeostática, da realidade. Ou seja, eu faço algo, tá bom? No que se refere às nossas necessidades de acolhimento, de amor, por exemplo, né, de vínculo, de proteção, a gente também não pode revisar, a gente tem um limite para revisar isso, a gente pode revisar até certo ponto. Se tem uma distância que começa a se colocar entre o que seria a minha necessidade e a realidade, o que eu posso fazer? Eu não posso revisar, então eu tenho que modificar a realidade. Nesse caso, desse discurso que a gente está dizendo aí, quando a gente começa a olhar para essas coisas e falar, cara, ele está dizendo isso, né? Isso ameaça o meu sistema de vínculo, isso ameaça a minha identidade, isso me deixa em desamparo. O que eu faço? Eu tenho que modificar essa realidade. Então eu passo a negá-la, eu passo a não ver, eu não olho os vídeos, entendeu? Você para de olhar aquela realidade, você para de ver aquela realidade concretamente para tentar mudar os dados que estão entrando. Você não pode ver. Se você perceber, ver e levar a sério, acreditar naquilo, você está com um problema na sua previsão, né? Porque a sua estrutura de identidade está indo contra o que você precisa que ela seja. Está indo contra os seus parâmetros éticos, vamos dizer assim, né? Então você várias vezes até é obrigado a revisar a sua ética em função disso, né? Bom, então se minha mãe está dizendo que é assim, tem que ser assim, porque minha mãe está dizendo que é assim, né? Então eu vou revisar o meu parâmetro ético, do que eu acho que é certo e que é errado, né? Porque afinal de contas o parâmetro ético é criado num campo social, sempre num campo cultural. Então a ética vai derivando, né? Então a ética flutua em função desse vínculo, em função da identidade, porque você não pode aceitar a ameaça para aqueles campos de vínculo, o que quer dizer que você vai modificar a realidade, entendeu? Então pensa só, quantas vezes na sua vida, se você, por exemplo, é de esquerda, PT, ou enfim, Lula, ou o que seja, quantas vezes você parou de ver um vídeo que dizia o contrário do que você acreditava, né? Ou se você é bolsonarista, quantas vezes você parou de ver um vídeo que dizia o contrário do que você acreditava? Você parou com aquilo, você apagou aquilo, né? E quantas vezes você viu vídeos que você recebeu no WhatsApp ou não sei onde, que confirmavam a sua hipótese, né? O que eu quero dizer com isso? Você necessariamente busca conteúdos que confirmem a sua hipótese, né? Que aproximem a realidade da sua previsão. Sua previsão de vínculo, de que aquela figura é uma figura boa, de que seu pai é bom, né? Então você ativamente busca dados que confirmem a sua hipótese e você ativamente se afasta dos dados que neguem a sua hipótese. O seu pai é bom, entendeu? Então você vai buscar a confirmação de que o seu pai é bom porque você precisa garantir o seu sistema de acolhimento e de amparo. Isso é muito concreto, né? Não estou falando de uma coisa assim muito louca, assim e tal e tal. Então a tendência é que a gente limpe tudo que nega a nossa hipótese, entendeu? Para a gente poder sobreviver. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso, é assim que funciona. A gente vai alterar a realidade para tentar manter o que é mais fundamental para a gente, que é o nosso sistema de vínculo. Se você quiser pensar mais sobre isso, tem um vídeo sobre isso que trata da questão disso no amor, né? Como que a gente faz negações no amor. Mas aqui a gente está falando de política. Mas aí então, tudo bem. Então o que quer dizer isso, Emanuel? Quer dizer que as pessoas então vão negar tudo e vai continuar assim? A gente não tem uma realidade partilhada? Lascou? Não, na minha opinião, não. Na minha opinião, isso tem um limite. O problema é qual é o limite, né? Na minha opinião, ou não só na minha, mas chega uma hora
que se você está fazendo alterações dos dados, dos inputs muito elevadas, as alterações vão quebrar, elas vão falhar. A alucinação, os neurocientistas chamam a realidade de uma alucinação controlada, checada. Uma alucinação porque a gente está justamente prevendo a realidade e colocando nela os nossos conteúdos, a gente não está vendo a realidade, a gente está colocando nela os nossos conteúdos, mas ela é uma alucinação controlada, porque os inputs têm que estar mais ou menos dentro do razoável. Se eles fogem muito, a gente de fato está alucinando, no sentido da palavra, né? Eu estou alucinando, estou vendo coisas, vamos dizer assim. Então, a diferença entre a realidade e a alucinação em si é que a realidade é uma alucinação controlada, ou seja, com checagem da realidade. Tá, mas aí quando é que essa quebra vai acontecer? Bom, vai acontecer quando os inputs forem radicalmente distintos ao que você está experimentando no sentido do que é fundamental para você. Ou seja, do que você for priorizar como uma necessidade fundamental para a sua sobrevivência. Ou seja, se a fome for grande demais, num certo sentido, você não vai mais poder dizer que a economia melhorou. Né? Tem um limite para isso. Concretamente tem um limite para isso. E aí você pode me dizer, mas, pô, a gente já está nesse limite há muito tempo, Emanuel, não é possível que você não está vendo esse limite porque você é branco, louro e tal, privilegiado. Verdade, eu entendo, eu concordo. Mas o que se fez economicamente nos últimos tempos, de dar dinheiro para as pessoas e tal, auxílio e empréstimo consignado, essa coisa toda, modifica esse limite, né? Modifica a impressão da realidade, concretamente falando. Então você, nesse sentido, o que você está fazendo é aumentando a sua necessidade de vinculação com essa pessoa, porque ela está te dando dinheiro, né? Então você aumenta também a sua necessidade de negação daquilo que desconstruiria essa figura, entendeu? Então quanto mais você depende dela, veja só o que eu estou dizendo como do pai, quanto mais você depende daquele pai, mais você tem que negar o conteúdo desagradável que vem dele, a violência que vem dele, a agressão que vem dele, ou o que quer que seja que vem dele, o abuso que vem dele, né? Quanto mais se depende, mais você tem que negar, porque você não pode revisar essa hipótese, entendeu? Gente, essa minha argumentação nessa parte aqui é uma simplificação um pouco grosseira dos dados e tal, como se o auxílio fizesse votar no Bolsonaro, e olhando os dados a gente sabe que não é isso, né? A gente até pode dizer que teve um aumento e tal nos últimos tempos em relação a isso, o auxílio e também o empréstimo consignado e tal. Mas não é isso. Eu poderia fazer o mesmo argumento dizendo que quanto mais você tem medo da ameaça comunista ou da ameaça do banheiro unissex, mais você depende desse pai que te protege, né? Da mesma forma, eu poderia fazer esse argumento, talvez fosse mais interessante. Se você quiser olhar um desenvolvimento mais razoável que eu posso ter feito, ver o vídeo sobre como os afetos explicam as urnas, que está embaixo, tá? Só queria falar isso para não ficar assim, dessa simplificação tão tosca que eu fiz. Tchau, gente. Até já. Mas, então, o que a gente pode pensar sobre isso? Uma opção que eu estou dando aqui simplesmente essa alucinação quebra, porque chega uma hora que a gente está esticando demais a corda entre aquilo que você está dizendo que está acontecendo e o que está de fato acontecendo, e isso está me botando em risco. Ou seja, eu estou com fome, eu estou fudido, eu estou na merda. Isso é uma opção que é discutível, mas acho que dá para entender. Por exemplo, se o Bolsonaro ganha amanhã para vocês, ou daqui a uma semana para mim, e a gente tem 4 anos de horror, de mais horror, porque ele fez todas essas medidas agora, como é que vai acontecer depois? O salário mínimo, por exemplo. Bom, o salário mínimo para de ser indexado com a inflação, caceta, o que vai acontecer tal. Isso vai gerar alguma coisa, concretamente falando, né? Isso não é uma boa ideia, isso é uma péssima ideia, mas isso é concreto, é objetivo. Então, que efeito que isso vai ter? Até que ponto que você pode convencer as pessoas de que aquela realidade é boa? Isso tem um limite, entende? Porque a checagem, o controle da alucinação tem um limite. Gente, então, adendo número 2 do vídeo aqui. Hoje é dia 28 de outubro, a gente está a 2 dias das eleições e eu estava olhando o Datafolha, os resultados por dentro da pesquisa, e o que acontece é que entre os mais pobres que recebem o auxílio, o Lula cresceu, né? Aumentou, a princípio, mais a diferença dele, ampliou a maioria dele. O que faz a gente pensar que talvez não esteja dando resultado, essa coisa que eu falei, né? De tentar fortalecer o vínculo, aumentar a dependência, aumentando a dependência, talvez não tenha funcionado, ou que talvez essa vontade de mascarar esse absurdo não esteja funcionando, né? Não, já tenha chegado a um certo limite disso, né? O que é bom para a gente pensar, várias coisas aí. Por outro lado, que é também bastante interessante, o Bolsonaro aumentou a maioria dele entre os mais ricos, né? O que faz a gente pensar em outros argumentos que não estão contemplados aqui nesse vídeo, né? Que eu acho que tem, na verdade, é uma outra produção de uma outra alucinação, talvez, que esteja ligada a uma vontade de manutenção de uma outra necessidade homeostática aí, que é a dominância, né? Então, talvez uma dominância ameaçada esteja aí
pelo menos em fantasia, aumentando essa necessidade aí dos mais ricos de votarem no Bolsonaro. E aí acho que a gente, para entender isso, é melhor ver o outro vídeo, que é como os afetos explicam as urnas, para pensar sobre esse assunto, que é uma outra questão que não está aqui, não é sobre isso que a gente está tratando aqui, mas é bem interessante de pensar, tá bom? Tchau, gente, vamos lá. O outro lado, e esse talvez seja o mais importante para a gente pensar, tô falando rápido hoje, né? Tô animado, eu acho, enfim, ansioso com esse vídeo. Animado não é bem a palavra, mas o outro lado muito importante, talvez mais importante para a gente pensar é o seguinte: o que eu disse aqui no início, né? Que o que define a importância dessa relação é o vínculo, é a identidade, né? E aí as igrejas, por exemplo, nada contra as igrejas, tá? Não estou discutindo a religião em si, não é esse o ponto. Estou discutindo essa utilização que o Silas Malafaia faz da religião, por exemplo, né? Mas, então, essa situação aqui que acontece, ela tem a ver com vínculo. Então, para que a gente consiga relativizar a importância dessa relação com o Silas Malafaia, a Damares, o Bolsonaro, a gente precisa construir campos de vínculo, percebe? Porque senão é maior a dependência desses campos de vínculo, né? Então, o que a gente precisa conseguir fazer, e isso é o mais difícil sem dúvida, é construir campos de vínculo viáveis com pessoas diferentes para que elas não se sintam dependentes daqueles vínculos, né? Como é que a gente vai fazer isso? Essa é a pergunta fundamental ao longo dos próximos anos, qualquer que seja o resultado desse troço. A gente precisa reconstruir campos de vínculo para que a gente, não tenha as bolhas tão intensamente formadas, que a gente partilhe alguns dados de realidade, um pouco mais do que a gente está partilhando em função dessa separação louca que as redes fazem. E mais dois, o mais importante, para que os vínculos das pessoas não sejam totalmente dependentes dessas figuras que as controlam, que as cooptam, entendeu? Porque enquanto esses vínculos estiverem totalmente dependentes dessas figuras, elas estiverem assim, vamos dizer, à mercê desses vínculos, a nossa chance de revisar esses inputs que estão entrando é muito pequena, porque justamente elas dependem disso, então elas têm que revisar os dados, porque elas não podem revisar a hipótese, né? A hipótese homeostática da dependência daquele vínculo, entendeu? Então a gente precisa construir campos de vínculo para ter alguma chance de reduzir essa dependência e esse processo de alucinação e de negação. Falei. Deu para entender? Me diz aí se deu para entender. Amanhã tem eleição para vocês, para mim daqui a 7 dias, e a gente continua o nosso trabalho a partir da semana que vem, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Tchau.